Bom, eu estou aqui para mostrar a vocês hoje dois conceitos bastante importantes e úteis da matemática. Um deles, o que é uma razão entre valores, dois valores, e o que é uma proporção e uma propriedade importante de proporção. Dados dois valores A e B, se esse valor B for diferente de zero, dizemos que a razão entre o A e B é definido como quociente da divisão de A por B. Então, como exemplo, se eu tiver 9 e o 2, 9 dividido por 2 é 4,5. Quer dizer, o 9, se comparar com 2, ele é 4 vezes e meia o 2. O 9 é 4 vezes e meia o 2. Então, razão é o quanto o primeiro elemento é de quantidade de vezes do segundo. Outro exemplo apenas falando. 2 salários. Um salário é 6.000, o outro salário 3.000. Então, se você comparar 6.000 com 3.000, você deverá dizer, em termos de razão, que 6.000 e 3.000 mantém uma razão. 6.000 dividido por 3.000 dá 2. Então a razão é 2. Quer dizer, 6.000 é 2 vezes 3.000. Então a razão é o quociente dessa divisão. Ele indica a quantidade de vezes que o primeiro elemento é do segundo. Tá bom? Razões equivalentes. É muito importante obter razões equivalentes. Para isso, basta que se multiplique cada elemento por um número, não nulo. Se eu tiver a razão 7 sobre 5, 7 quintos, a razão entre o 7 e o 5, se o 7 e o 5 multiplicarmos por 3, teremos 21 e 15. O 7 sobre 5 e o 21 sobre 15 são equivalentes. O símbolo para equivalente é o mesmo símbolo do sinal de igual. Então dizemos, 7 quintos é igual a 21 15avos. Então, essas são duas razões que estão sendo comparadas, estão sendo igualadas. O conceito de proporção, nada mais do que isso, a igualdade de duas razões. Como exemplo, 7 quintos igual a 21 sobre 15. Então, esta é uma igualdade de razões. Por isso, ela recebe esse nome, uma proporção. Então, dizemos também que 7 está para 5, assim como 21 está para 15. Ou 7 está para 15, tal como 7 está para 5, tal como 21 está para 15. É a mesma proporção, 7 para 5 e 21 para 15. Para vocês terem uma ideia, em termos numéricos, isso é muito importante. Se eu tenho aqui 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e do 7 eu pego 5, eu estou de 7 elementos, eu peguei 5. Ou, se eu preferir, existem 5 em 7. Para
algum fato que desejemos. Se eu tivesse 21, mantendo a mesma proporção, 7. Se eu tivesse 21, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se para cada 7 eu pego 5, então eu posso na mesma proporção pensar assim, esse 5 daquele 7, esse 5 de outro 7 e esse 5 do outro 7. Então observe que aqui em 7 foram pegos 5. Em 21, quanto que foram pegos? 5, 10, 15. Então, a razão indica uma proporção, a razão indica uma divisão, uma comparação através da divisão de duas grandezas. Porém, a proporção é aquela que você compara uma razão com uma outra que é um múltiplo daquela. Do mesmo modo, então, se 5 em 7, então 15 em 21, na mesma proporção. Tá bom? Então, a proporcionalidade é um quantificador matemático que tem como utilidade essa condição de multiplicidade de uma razão. Agora, uma propriedade muito importante que a gente utiliza bastante é a propriedade da determinação de um dos elementos ou de dois elementos de uma razão, de uma proporção. Por exemplo, vamos supor que aqui eu não soubesse que era 21, que eu tivesse feito isso. 7 está para 5, assim como quanto para 15. Bom, nós costumeiramente fazemos apenas isso. Em termos de cálculo, se você observar, o 7 e o 15, se multiplicarmos 7 por 15, vai dar 105. Mas se multiplicarmos cruzado 21 por 5, também dá 105. Então, esta regra, ela indica o seguinte: esse símbolo significa equivale a fazer um produto cruzado aqui. Produto cruzado. 5 multiplica por x, terá que ser igual a 7 multiplica por 15. Como 7 multiplicado por 15 é 105, porque a gente está procurando o x, o que a gente faz? Divide ambos os lados por 5, obtendo aqui x valendo 21. Então, a propriedade importantíssima da igualdade de duas frações, que chamamos proporção, é exatamente essa. Se eu tenho x mais 1 dividido, por exemplo, por x menos 1, e eu quero que aqui seja, por exemplo, 6 e aqui 9, pronto. Esta aqui é uma razão e esta é outra razão. O que não pode é pensar assim: x mais 1 é 9, x menos 1 é 6. Então, é errado dizer o numerador desta é igual àquele numerador e o denominador desta é o denominador. Por quê? A igualdade entre uma razão e outra, ela é por multiplicação. Então, 7 virou 21 e 7 não é 21. Veja só, 7 não é 21, 5 não é 15, mas a divisão 7 quintos e 21 quintos, elas são iguais. Então, grava bem essa propriedade
que é a propriedade de multiplicar em cruz. Esta multiplicação é muito famosa e muito utilizada em matemática. Muito útil para diversos problemas aplicados, tá ok? Então, lembre-se sempre disso.